Obrigado, deputado Sandro Alex. Deputado Haroldo de Oliveira. Obrigado, presidente. Queria cumprimentá-lo mais uma vez também por esta audiência, isso é muito importante. Presidente da Anatel, cumprimentá-lo também, tenho acompanhado, pelo menos nesses últimos tempos, talvez a sua gestão, que a Anatel está se movimentando, tenho críticas que vou fazer aqui sobre a Anatel. E Eduardo Levi, que é o nosso mais frequente fornecedor de informações sobre o desempenho e as dificuldades das operadoras, principalmente na área de telefonia. Eu cheguei atrasado, peço desculpas, eu queria chegar cedo, mas não é só o serviço de telefonia móvel que está ruim, o transporte aéreo também está terrível, né? Os aviões não saem na hora, de maneira que perdi essa oportunidade de ouvi-los. Mas como esse é um assunto que todos nós mais ou menos conhecemos, e as minhas colocações são de natureza mais geral, eu queria fazer assim apenas um registro. Primeiro, que nós realmente, olhando do ponto de vista técnico operacional, eu vejo que nós estamos numa situação de crise no setor de telecomunicações. Crise. É uma crise muito grave porque nós sentimos que, é claro que a natureza do consumidor, por ser leigo, por não... é uma avaliação subjetiva, ele não compara com a Europa, com os Estados Unidos, com outros países desenvolvidos de serviço, porque não viaja tanto, mas quem viaja sabe disso. É que o nosso serviço móvel pessoal, nós estamos comprando 10 e estamos recebendo 20, talvez 30, em matéria de qualidade de serviço. Essa é a grande realidade que nós estamos vivendo. E quando se faz uma análise para verificar por quê, e se compara alguns números internacionais, nós verificamos que, por um certo período, dá a sensação, eu falo que é só a sensação, de que a Anatel deixou de fiscalizar, deixou de cumprir a sua função de analisar projetos, avaliar projetos e depois fiscalizar a execução de projetos. Por exemplo, se nós, uma pela outra, consideremos que as questões de frequências fazem alguma diferença para lá ou para cá, mas as médias internacionais de cobertura de ERBs, de estações rádio base, são 3 a 4 vezes superiores às do Brasil. As faixas de frequência muda, pode dar alguma diferença, mas 3 a 4 vezes superiores às do Brasil. Isso significa que agora nós estamos vivendo e eu vi aqui os dados do Dr. Levi, que agora o aumento do número de estações rádio base segue mais ou menos a mesma derivada positiva da telefonia. Tudo bem, da venda de aparelhos, do crescimento da demanda. Tudo bem. Mas e este déficit que ficou? Eu não acredito, isso que é a questão, eu não acredito, porque eu sou técnico, por isso que eu fico nesta minha angústia e minha ansiedade, porque uma coisa é o consumidor, que ele não é técnico, ele não sabe de nada, ele ouve aquele negócio de serviço que é o móvel, e isso dá para gerar uma série de atitudes, e até foi falado aqui, não sei quem falou, em propaganda enganosa. É um espaço maravilhoso para propaganda enganosa, o fato de ser uma tecnologia altamente sofisticada, que evidentemente não cabe ao consumidor tratar disso. O que nós temos que ter, o que o consumidor tem que ter é a certeza de que o órgão Anatel, no caso, que é o regulador, ele funciona e protege o consumidor, analisando inicialmente os projetos que são propostos pelas operadoras, depois fiscalizando a execução desses projetos durante todo o tempo.
O presidente falou que vai fazer um esforço para aumentar a fiscalização dos índices de avaliação de desempenho, deve ser desempenho técnico operacional. Pelo amor de Deus, isso é básico, isso no projeto, quando a empresa apresenta um projeto, ela apresenta o projeto dizendo qual é o desempenho esperado e naturalmente, tem que ser fiscalizado logo a seguir. Isso é uma realidade. Então, o que eu tenho, qual é a sensação que eu tenho? É que a Anatel, por um período, deixou de ser aquele órgão da confiança do consumidor, como deveria ser um órgão de Estado, uma instituição de Estado, que foi assim que ela foi criada lá atrás, tá? Para ser uma instituição de Estado. Infelizmente, nenhuma dessas agências reguladoras hoje é instituição de Estado. Elas cuidam realmente das conjunturas políticas, né, do país, conjuntural. Não são de Estado. As instituições de Estado, que era nosso pensamento, era que fossem instituições que pudessem estar acima da alternância dos governos, dos interesses conjunturais dos governos, e pudesse ter um comportamento mais em relação às estruturas que defendem o consumidor. Não é assim. Não é assim. Mas a minha pergunta primeira, como é que a Anatel pretende recuperar esse tempo, se eu estou certo com as minhas comparações? Se nós temos um déficit, deveríamos ter, talvez hoje, uma pela outra, são médias, é claro. Nós temos hoje cerca de 50 a 60 mil ERBs instaladas. Deveríamos ter, para termos um serviço de qualidade compatível com aquele que é prestado nos Estados Unidos ou na Europa, talvez ter aí 130, 140 mil ERBs. Como é que este déficit poderá ser cumprido? Poderá ser recuperado? Porque o daqui para frente, continuar crescendo igual, tudo bem, mas tem esse déficit que está afetando a qualidade de uma forma, mas de uma forma absurda, presidente. Não estou falando, Vossa Senhoria sabe, porque viaja, porque conhece, porque é o responsável pelo órgão, sabe. A qualidade do nosso serviço aqui é um assinte ao consumidor. Essa é a grande realidade, é o que nós chegamos lá. Então, como é que se pode recuperar esse déficit? Esse déficit é a minha primeira questão que eu coloco. A questão dos 2 bilhões de chips até 2020, que é uma questão interessante, o Brasil hoje é um dos países que mais aumenta essas demandas, é uma questão que tem que ser colocada pelo doutor Eduardo Levi, de como é que se pretende, né, ter uma infraestrutura capaz de atender a esse crescimento, que isso vai significar quase 15, 20 vezes o que nós temos hoje. Isso nesses próximos 8 anos, né? É uma situação complicada. O doutor Bittar não está mais aqui, o deputado Bittar não está mais aqui, mas ele colocou muito bem a sua análise, a questão daqueles 4 pontos, né? Sendo que um deles é a questão do compartilhamento, que talvez seja uma alternativa. Compartilhamento de infraestrutura, uma alternativa para compensar essa deficiência de estações rádio base, no meu entendimento. Quanto à Amazônia, meu querido deputado, deixa ele estar falando com a Amazônia, não faz mal. Quanto à Amazônia, realmente a solução da Amazônia não é de hoje. E eu até falo isso com bastante saudosismo e com muita autoridade, porque eu fui o responsável pela implantação dos primeiros sistemas de telecomunicações da Amazônia há muitos anos. Há muitos anos. E nós fizemos aqueles sistemas de tropo-difusão, e depois fui, como diretor da Embratel, eu tive a oportunidade
de iniciarmos os sistemas de satélite para a Amazônia, porque a única solução para a Amazônia é realmente satélite. Isso não tenha dúvida. São essas bandas, essas faixas de alta potência, as faixas Ka, como Vossa Senhoria citou aqui, que têm que ser alugadas para fazer em cima da Amazônia, não só para esses serviços de telefonia móvel, o que seja, para todos os serviços de telecomunicações. A solução é a banda Ka. Então, o senhor já respondeu, mas se puder dar mais algum detalhe sobre o andamento, não é um satélite para a Amazônia, nem para o Brasil, é um satélite, satélite que existe, que está operando uma banda de alta potência. Isso tem que ser colocado lá, sem dúvida nenhuma. Então, eu deixaria essas duas colocações. Como compensar o déficit, que é uma questão importante, e a Amazônia realmente, porque a Amazônia não é um problema de telefonia só, nem só do estado da Amazônia, é a Amazônia como um espaço estratégico, geopolítico do nosso país. Muito obrigado, desculpe se falei demais.